Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver aí como fazer a descrição matemática de um sinal ou descrever a função do sinal aqui utilizando a função de Heaviside ou a função degrau, tá certo? Para isso nós temos aqui um sinal, é um sinal composto aí de 3 retas e para isso nós vamos utilizar aqui a equação da reta, que é essa equação simples aqui. Para descrever esse sinal, nós vamos utilizar essa função aqui, essa função de primeiro grau aqui, onde nós temos o seguinte, essa equação aqui nos dá algumas informações importantes aqui. 3 informações são importantes. Primeiro é esse A aqui que descreve a inclinação, certo? Por exemplo, de uma reta igual a essa aqui, eu tenho uma reta aqui e a inclinação é dado pela letra A, tá? Qual é essa inclinação aí, tá? E a outra coisa é o B. Com respeito ao B, é o ponto. O B é justamente o ponto em que a reta toca aqui no eixo vertical, tá? Aqui no eixo vertical, quando x é igual a zero aqui, ó. Então eu teria valores diferentes de B aqui, nesse caso, ó. Imagina você que aqui, essa reta aqui, o B dessa reta é igual a 1. Ele vai ter, a gente vai calcular, ele vai ter que dar igual a 1. Se essa reta tivesse aqui nesse ponto, então o B é igual a 0, não teria B nenhum. Ou se essa reta tivesse aqui, então o B seria menos 1. Aí seria y igual a x menos 1 aqui, ó. Porque o B é menos 1, é o ponto onde ela toca, tá? Então, essa é uma informação. A outra informação é que o A, o valor do A, que é a inclinação, quando esse A é positivo, significa que a reta é crescente. Quando A é negativo, significa que a reta é decrescente, tá? Isso a gente vai ver agora nesses exemplos aqui. Nesse momento aqui, a gente olhando esse sinal, nós vamos, em primeiro lugar, antes de para você encontrar essa descrição aqui, a função dessa reta aqui, você deve descrever os pontos, tá? E para isso a gente vai colocar aqui esse ponto aqui, especificamente. Esse ponto ele em x ele é menos 2 e no y ele é 0, ok? Então, veja aí esse sinal aí, esse ponto, tá? E nós vamos tirar o outro ponto também. Esse outro ponto, que já é diferente, ele é 0 no x e ele é 1 no y, certo? Ele é 1 aqui na altura. Então, com esses dois pontos, nós vamos encontrar o A e o B da equação, tá? Podemos utilizar esse primeiro ponto aqui, pode ser qualquer um dos dois, não tem problema, podemos começar com esse aqui. Tendo então essa equação, sabemos que quando y é igual a 0, observa aqui, ó, quando y é igual a 0, o x será menos 2. Então a gente vai equacionar da seguinte maneira: quando o y é igual a 0, então eu vou ter A vezes 1x, que é igual a, vamos colocar assim, podemos colocar assim, dessa forma, que é igual a menos 2. Mais um determinado valor de B que eu ainda não sei qual é. Tá? Dando uma ajustada nessa equação aqui, nós vamos ter que A vezes menos 2 é igual a menos 2A, certo? Menos 2A mais B, que é igual a 0. Então, eventualmente, eu posso reescrever da seguinte maneira, que B é igual a 2A, ok? Ou seja, reescrevendo aqui, só para não causar nenhuma confusão aí, vamos reescrever da seguinte maneira aqui, ó, essa equação aqui, onde eu tinha 0, né? 0
igual a menos 2A mais um determinado B. E aí eu reescrevi ela dessa forma aqui, tá? Peguei esse menos 2A, mandei lá para o outro lado, e aí eu fiquei com B igual a 2A, tá? Ainda não dá para resolver, porque nós temos aqui uma equação e duas incógnitas, então não tem como resolver agora. Então eu vou pegar esse outro ponto aqui, ó, esse outro ponto para poder continuar, tá? Com esse ponto aqui, deixa eu ajustar todo mundo aqui, mais para cá para não ficar muito em cima ali. Então eu vou continuar por aqui da seguinte maneira. Quando y é igual a 1, então meu x é igual a 0. Então eu vou reescrever dessa forma. Ou seja, quando y é igual a 1, eu vou escrever y é igual a 1. Então o meu x é igual a 0 mais um valor de b, que eu ainda não sei quanto é. Então veja só como ficou essa equação. E eu posso organizar isso melhor e reescrever isso da seguinte forma, porque esse 0 cancelou o A, então eu fiquei com B igual a 1, ok? Ó, B igual a 1. Vou reescrever B igual a 1. Isso confirma o que nós falamos inicialmente, que essa reta ela toca o eixo vertical bem aqui no ponto 1. Então B é igual a 1. Tá? E agora eu tenho como descobrir o valor de A. O valor de A, que é a minha inclinação, e eu vou fazer da seguinte maneira: substituir aqui, onde eu tenho 1 é igual, estou olhando essa equação aqui, tá pessoal? 1 é igual a 2A. Isso significa que A é igual, vou mandar o 2 lá para o outro lado, A é igual a 1 sobre 2, ou A é igual a meio, tá? Então eu já tenho o valor de B, tenho o valor de A, eu posso então reescrever essa equação aqui, tá? Vou reescrever dessa maneira aqui, ó. Vou puxar um pouquinho aqui. O valor de A é meio. E aqui eu vou tirar esse x e colocar t, porque eu estou trabalhando no eixo do tempo, tá pessoal? E o valor de b, como nós já havíamos previsto, é 1. Tá? Então encontramos a equação aqui dessa primeira reta aqui, ó. Então y é igual a meio de t mais 1, descreve essa reta aqui. Inclusive você pode colocar qualquer ponto aqui que você vai encontrar esse valor aqui. Se você colocar, por exemplo, um valor de t igual a menos 1, você tem que encontrar 0,5 aqui, ó. Certo? Ou seja, se você tem menos 1 aqui, você tem menos meio aqui, menos meio mais 1. Você tem aqui, nesse ponto aqui, ó, você tem meio aqui, ok? Muito bem, continuando aqui um pouquinho, essa reta aqui, ó, não tem uma descrição. A descrição dela é muito fácil. Ela, na verdade, é só você colocar aqui o número 1, porque ela é contínua em 1 aqui, ó. Ela é contínua em 1 aqui, depois lá na descrição. Então nós vamos partir para essa terceira reta aqui, ó. Essa terceira reta aqui. Então, para isso, vou copiar isso aqui. Nós vamos descrever os pontos aqui, ó. Quais são esses pontos aqui? Esse ponto aqui, qual que é? Esse ponto é 1 e 1, né? 1 e 1. E esse segundo ponto aqui, segundo ponto, ele será 2 e 0, certo? 2 e 0. E aqui, para essa reta, nós vamos fazer a mesma coisa, sabendo que, só conferindo aqui, o nosso B, ele está apontando lá para o 2, olha lá, ó, dá uma olhada lá.
essa reta aqui, ó. Só dar uma ajustada aqui, bem bonitinho. Aqui, ó, essa reta aqui, ó, ela tá apontando lá pro 2. Então o B vai dar, eu já sei que dessa reta o B é igual a 2, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então eu tenho aqui o seguinte, vou pegar esse ponto aqui, agora eu vou fazer esse ponto aqui. Quando y for igual a 1, x é igual a 1 também. Então ficou fácil fazer essa descrição assim. Quando eu tenho 1 igual a vezes 1, que é ele mesmo, mais um determinado b, que eu não tenho agora como saber como é. De novo, eu estou aqui com uma equação e duas incógnitas. Vamos deixar ela assim por enquanto. E aí nós vamos pegar o segundo ponto. O segundo ponto aqui, que é esse 2 e 0 aqui, tá? Vou pegar esse segundo ponto. E vamos fazer então. Quando y é igual a 0, x é igual a 2. Então, vamos reescrever dessa forma então. Ó. Quando x é igual a 0, eu tenho que o x é igual a 2 mais um determinado valor de b, perdão, aqui. Bem, aí colocando dessa forma, eu só posso reescrever isso da seguinte maneira. Eu tenho que b é igual a menos 2a. Vou mandar esse 2a aqui lá para o outro lado. Logicamente, vai ficar negativo, né? Então eu tenho que b é igual a menos 2a. Tá? Então fechou aqui, ó, dessa forma aqui. Então eu não tenho mais pontos, então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse b aqui, ó, nesse ponto aqui. Então vou reescrever essa equação aqui, ó. Posso reescrever essa com o valor de b aqui, que eu tenho b igual a menos 2a, né? Então vou reescrever essa equação aqui, ó, da seguinte maneira. B é igual a menos 2a, ok? Então, olha só como é que a gente ficou. Com isso aqui, ajustando isso aqui, nós vamos ter o seguinte, que 1 é igual, vamos reescrever assim, ó, a menos 2a é igual a menos a, certo? Menos a. Então, a menos 2a menos a. Então, eventualmente, eu vou reescrever isso da seguinte maneira. Eu tenho que a é igual a menos 1, ok? A é igual a menos 1. E aí eu posso substituir aqui, ó, o valor de a aqui nessa equação. Substituindo aqui. Se eu fizer isso aqui, multiplicar aqui, veja só, quando eu fizer essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter que o resultado será b é igual, perdão aqui, ó, menos 1, né? B é igual a 2, ok? Era o que a gente estava prevendo aqui, ó, essa reta aqui, ó, apontando lá para o 2, tá? Então b é igual a 2. Então, posso reescrever essa equação aqui, ó, para essa segunda reta, onde o meu valor de a, qual é o valor de a? O valor de a ali, ó, deu menos 1. Então, só vou colocar menos 1 na forma de sinal, substituir o x pelo t, e o valor de b, que eu já vi ali, é igual a 2. Prontinho, ok? Então, agora já estou pronto para descrever, fazer a descrição desse sinal, tá? Já posso fazer a descrição do sinal aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse é o sinal x de t. Então, tenho x de t
será igual ao quê? A primeira reta aqui. Então eu vou descrever da seguinte forma. A primeira reta é meio de t mais 1. Vou colocar entre parênteses assim, pessoal, para ficar mais correto, né? Vezes, aí nós vamos abrir aqui, ó, o colchete, tá? Para informar o nosso u de t. E aqui começa uma outra parte importante, que é a descrição no eixo horizontal, tá? Dos pontos do degrau aqui. Então, veja bem, eu tenho essa primeira reta aqui, e essa reta, a duração dessa reta vai ser de -2 até 0, certo? Então, na descrição aqui, quando eu faço essa descrição, eu tenho que fazer a descrição desse ponto aqui, -2, e esse ponto -2 aqui na função é descrito como mais 2, tá? Esse mais 2 representa o -2. Por que mais 2? Porque para que eu tenha t igual a 0 nesse ponto aqui, eu tenho que fazer -2, que é o t, mais 2. Aí eu vou ter 0, que é onde ele está aqui, ó, no eixo x, certo? Eu tenho o 0 no eixo y aqui, ó, tá? No eixo vertical. Então, fechou aqui, menos esse outro ponto aqui, ó. Esse outro ponto é u de t. Por que u de t? U de t é 0. Então, eu vou colocar u de t. U de t. E aí, podemos fechar o colchete aqui. Então, quem é u de t? U de t é aqui, ó, esse ponto 0. É x, é quando x é igual a 0. Podemos fazer a soma aqui, porque agora eu vou colocar outra reta. Que reta? Essa aqui, ó. Como eu falei para vocês antes na descrição, eu só vou colocar o número 1 vezes, por quê? Ele está na altura 1 aqui, ó. Uma reta que está na altura 1, eu vou colocar aqui, ó, 1 vezes, e aí eu posso abrir aqui o colchete. Eventualmente, qualquer coisa que eu coloque aqui na frente vai ser multiplicado por 1 com esse 1 aí ou não. Então, não necessariamente eu preciso colocar esse 1 aí, tá certo? Então, eu vou colocar assim, u de t, que ponto? No 0. Então, se é u de t menos, qual é o outro ponto agora? O outro ponto agora é no 1. Então, vai ser u de t menos 1. Por que menos 1? Porque para que eu tenha aqui o 0 nesse ponto aqui no 1, né, eu vou ter que fazer x, ou t, né, na verdade, t igual a 1 aqui, ó, que é onde ele está aqui, ó, t igual a 1. Então, quando eu coloco menos 1, ele zera no x aqui, ó, no y, né, e eu tenho esse ponto 1 aqui, tá? Isso aí não é tão difícil assim de perceber. E aí eu vou somar com a outra reta, certo? Posso colocar assim. Essa outra reta, ela deu negativo, né? Você pode abrir o parênteses dessa maneira, colocar menos t, mais 2, que é a forma mais correta, que eu vejo que é a mais correta, ou você pode simplesmente, ao invés de colocar esse menos aí, ou esse mais, você vai colocar menos aqui, ó. Pode ser assim também, mas eu particularmente para questão de entendimento, eu prefiro assim, tá, pessoal? Mais, porque isso aqui nós vamos multiplicar pelos pontos que estão aqui dentro, né? Então eu tenho esse u de t aqui, ó, é igual a menos 1. Então, u de t menos 1, fecha.
menos o de t, nesse ponto, o de t menos 2, que é esse ponto aqui, ó. Fechou aqui, e aqui nós temos a descrição desse sinal aqui, tá? Vocês podem ver aí, ó, a descrição do sinal. Ok? Muito obrigado aí e até logo mais.